Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Mesquita, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial OnSafety. Nesse vídeo vou explicar para vocês como vocês podem fazer uma investigação de acidente pelo aplicativo. Mas a primeira coisa é configurar o seu checklist de pré-análise e o seu checklist de causa raiz no sistema web, tá? Somente pelo computador. Não vou mostrar isso neste vídeo, mas temos outro vídeo explicando como que você pode colocar esses checklists dentro da empresa, tá? Porque se você não colocar, não vai ser possível fazer essa investigação de acidente. Você precisa de um checklist de pré-análise e causa raiz para continuar a fazer essa investigação. Beleza? Então assiste lá o vídeo se você ainda não colocou. Beleza, então vamos supor que você colocou e vamos fazer uma investigação de acidente. Primeira coisa, estou aqui no aplicativo, tá? E estou já no módulo aqui de acidente, no menu de acidente. Fiz já 3 registros de acidentes que tiveram aqui na unidade Inspeção de Frota Mato Grosso e vou fazer uma nova investigação de acidente. Então, só clicar aqui embaixo no botão mais, vai aparecer essa tela para você colocar a data, vou deixar a data que está hoje mesmo, 23/4. Você vai marcar se foi um acidente ou um quase acidente, tá? Então, vou colocar que foi um acidente mesmo. Trabalhador, vou estar selecionando aqui algum trabalhador, vou colocar Tatiane. Último dia trabalhado, vou colocar que foi hoje mesmo, o último dia, vamos supor que o acidente foi hoje. A hora aqui seria a hora do acidente, tá? Então, vou colocar 10 horas e 10h10, que foi o acidente. Selecione o tipo, tá? Então, se for um acidente normal, mais comum que é o típico, um acidente por causa de algum tipo de doença ou trajeto. Vou colocar típico aqui mesmo. Horas trabalhadas antes. Então, quantas horas ela trabalhou antes do acidente? Então, se ela chegou 7 horas da manhã, o acidente foi 10 horas, então ela trabalhou 3 horas, correto? Então, vou colocar aqui 3 horas e 10 minutos. Vamos supor que ela bateu o ponto 7 horas. Houve afastamento ou não? Vou colocar aqui houve. Se chegou a falecer, né, se teve óbito, você pode estar marcando aqui. E aqui embaixo também se teve comunicação com a polícia, vou marcar aqui também. Situação geradora. Situação geradora tem vários tipos, né? Então, impacto de pessoa contra objeto, impacto de pessoa contra objeto parado ou em movimento, tá? Tem contra a máquina, tem várias situações aqui. Vou colocar que foi um impacto de pessoa contra objeto em movimento. Na observação, você pode detalhar melhor o que aconteceu, tá? Colocar um breve resumo, não vou estar colocando aqui. Agente causador, vou colocar aqui que foi um veículo. Vamos ver se tem aqui veículo. Ó, ferramenta, máquina, equipamento ou veículo, tá? Então, vou colocar que foi esse agente causador aqui. Parte atingida, tá, do corpo. Então, vou estar colocando braço, que atingiu o braço. Lateralidade, você pode colocar que se foi esquerda, direita ou ambos os lados, ou se não é aplicável. Vou colocar que foi o braço direito. Aqui embaixo, você precisa classificar essa ocorrência, tá? A severidade dela. Então, temos a severidade real e a potencial. Como eu disse que esse acidente foi causado por um veículo que atingiu só o braço direito dessa pessoa. Então, a severidade real, vamos supor que foi leve ou moderada, tá? Então, só atingiu o braço. Vou colocar aqui que foi leve. Agora, potencial, o que teria acontecido se atingisse o corpo inteiro dessa pessoa, se ela estivesse realmente na frente do veículo, não tivesse sido atingido somente o lado direito, como eu coloquei. Então, o potencial seria crítico, né? Ela poderia vir a óbito ou acontecer algo muito ruim também. Informações sobre o local. Então, você pode detalhar qual foi o local do acidente. Então, primeiro, selecione um tipo de local. Estabelecimento do empregador Brasil ou se foi exterior, estabelecimento de terceiro, né? Estava trabalhando em uma empresa terceirizada, via pública, área rural ou embarcação. Vou colocar aqui no meu caso que foi área rural. Ambiente ou setor, eu tenho alguns ambientes aqui. São alguns ambientes que eu não uso tanto. Escritório, cozinha, sala teste, oficina de manutenção, almoxarifado e administração. Tá? Então, eu vou criar um novo ambiente aqui e vou colocar o nome do ambiente é aqui, área externa, ok. Selecionei aqui, pronto, ambiente setor, área externa. Descrição do local, você pode estar descrevendo aí um pouco melhor sobre o local. Selecione um tipo de logradouro, rua, avenida, estrada, praça, área, enfim. Vou colocar que foi uma estrada. E dados sobre o endereço dessa estrada você pode estar colocando aqui. Para finalizar essa parte do cadastro, aqui embaixo tem informações sobre o atestado.
Então, se teve atestado ou não, você pode estar marcando aqui. Se teve atestado, você precisa informar os detalhes desse atestado. No meu caso, como não teve, eu vou estar desmarcando essa opção. Agora, vamos para o primeiro passo da investigação, que é a pré-análise. Então, clico aqui embaixo no botão pré-análise. Eu já tenho o meu checklist, tá, com algumas perguntas que eu preciso respondendo à conformidade e à verificação dessas perguntas. Então, a primeira delas, o risco do incidente foi bloqueado ou mitigado? Ou seja, a estrada que aconteceu esse acidente foi bloqueada? Vou colocar aqui não, tá? Que ela não foi bloqueada porque é necessário para a passagem de veículos de descarregamento. Então, ela não foi bloqueada. Aqui embaixo você pode digitar uma observação. Então, como não foi bloqueada, eu poderia colocar o que eu falei, né? Essa estrada não pode ser bloqueada porque precisa do acesso aos veículos de descarregamento. Segunda opção, todas as pessoas envolvidas nesse acidente, vítimas, testemunhas e outros envolvidos foram identificadas? Se sim, você pode marcar aqui OK. Se isso não se aplica, pode marcar a primeira opção não aplicável. Se isso está 50% certo ou não, seria insuficiente, né? Você chegou a entrevistar algumas pessoas, mas não foram todas. E por último, como não conforme, 100% errado. Tá? Então, vou estar marcando aqui insuficiente, que não foi todas as pessoas que foram entrevistadas. Aqui embaixo, foram realizadas todas as entrevistas obrigatórias com os envolvidos? Então, na verdade, o que eu estava falando, ele se refere mais a esse item, né? Então, vou colocar como insuficiente aqui nesse item, e aqui no segundo item, vou colocar como OK. Então, todas as pessoas envolvidas, elas foram sim identificadas, mas nem todas foram feitas entrevistas, beleza? Eu não vou responder a todas as perguntas, porque são muitas, então eu vou deixar aqui só essas 3 respondidas. Posso voltar à tela, tá? Não precisa salvar nem nada, eu posso simplesmente voltar à tela aqui inicial. Segunda opção, sequência de fatos. Você vai estar digitando a sequência de fatos, tudo que aconteceu desde a hora que ela chegou na empresa, a pessoa. Então, primeira coisa, clique no botão mais. Vou colocar aqui que 7 horas da manhã a pessoa ela bateu o ponto na empresa. Tá? Então, essa é uma sequência de fatos, uma cronologia do acidente. Bateu o ponto na empresa. 8 horas, vamos supor que 8 horas, pelo que eu sei das vítimas das entrevistas que eu fiz, ela tomou o café no refeitório. Vou colocar agora que 9 horas saiu do escritório e foi para a reunião em outro setor. Tá? Então, foi isso que aconteceu. 9 horas ela saiu do escritório e foi para a reunião em outro setor, só que no meio do caminho ela sofreu um acidente. Tá? Então, vou colocar aqui 10 e 10, 10 e 10, sofreu o acidente. Beleza? Então, essa é a nossa cronologia, tá? A sequência de fatos. Feito isso, podemos clicar para voltar, ou aqui embaixo tem o botão avançar para registros e fotos. Tá? Então, eu vou clicar aqui embaixo e já apareceu se você tem algum registro e foto do acidente, do local. Como eu não tenho nada, também não vou colocar aqui no vídeo, não vou estar inserindo para vocês. Mas você pode puxar da galeria ou tirar a foto na hora. Beleza? Como eu não tenho, eu vou voltar aqui para a tela inicial novamente. Quarta opção é análise de causa raiz. É outro checklist que eu inseri no sistema e a gente vai analisar ele. Nesse checklist, eu tenho 4 grupos. Primeiro, fatores organizacionais, fatores de liderança e gestão, fatores relacionados a pré-condições de desvios de comportamento e, por último, fatores humanos e comportamentais. Tá? Então, um checklist bem completo para analisar realmente o nosso acidente. Vou clicar no primeiro grupo aqui e já apareceu várias verificações. Para concluir, para prosseguir, né, avançar com a nossa investigação, todos os meus grupos precisam ter pelo menos um item preenchido como sim. Se eu colocar não em todos, ele não vai continuar com a nossa investigação. Então, a primeira pergunta, falha na aquisição de treinamentos. Foi esse o motivo do acidente? Não foi. Então, vou colocar aqui não. Falta de mão de obra ou de insumos materiais. Vou colocar aqui não foi também. Designação de responsabilidade confusa ou conflitante para a liderança. Tá? Então, vamos supor que pode ser isso aqui um dos motivos, porque a pessoa ela foi redirecionada para outro local porque ela precisava fazer uma reunião sobre essa designação de serviço, né, o que ela deveria fazer ou não, porque estava muito confuso e conflitante para ela, e nesse caminho ela acabou sofrendo um acidente. Né? Mas isso foi uma das causas. Então, vou colocar aqui sim. Primeira coisa, a nossa metodologia para a investigação de acidentes se chama 5W, mas resumidamente ela se
detalha em 5 porquês. Toda vez que você responder ao primeiro porquê, vai abrir a possibilidade de você responder ao segundo porquê, que é vinculado à primeira resposta, tá? Então, assim por diante até dar 5 porquês. Então, vocês vão ver aqui na prática. Vou colocar aqui o primeiro porquê, é que ela foi direcionada a outro setor, pois tinha conflito de informações. Note que já abriu o segundo porquê. Então, por que tinha conflito de informações? Aí, no segundo porquê, eu vou colocar aqui o líder da equipe foi transferido para outra cidade. Né? Então, vamos supor que o líder da equipe foi transferido para outra cidade, entrou um substituto que ele não sabia como liderar a equipe corretamente e acabou acontecendo esse problema. Tá? Então, são 5 porquês que você pode preencher, não é obrigatório preencher os 5, mas só para vocês entenderem como que funciona essa metodologia, como que você consegue investigar de fato o acidente. Eu tenho várias perguntas aqui, eu não vou preencher todas elas, tá? Só vou preencher essas 3 mesmo e vou voltar. Lembra que eu disse que eu preciso preencher todos os grupos com pelo menos um sim, tá? Então, eu vou nos próximos grupos aqui, fatores de liderança, desconhecimento do trabalho, tarefa por parte da liderança. Vou colocar aqui sim também. Foi colocado um substituto novato como líder da equipe. Ele não sabia como distribuir as tarefas para seu time. Tá? Então, descrevi perfeitamente aqui um exemplo. Tá? Vou marcar só essa mesmo. Volto aqui, vou para o grupo 3, fatores. O que é mesmo? Fatores relacionados às pré-condições de desvios de comportamento. Né? Então, vou colocar aqui sim, aqui, só para a gente prosseguir. Tá? Aqui no grupo 4 também vou colocar um não e um sim, só para a gente prosseguir. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa causa raiz aqui, essa análise. Volto para a tela inicial e, por último, a gente vai identificar as pessoas, as vítimas, coletar alguma assinatura ou não. Continuando, equipe da análise. Novamente, precisa colocar a data, né, da última atualização da nossa investigação. Clico aqui em OK, que foi hoje mesmo. Preenchido por. Então, aqui no preenchido por já aparece aqui o nosso nome. Não está aparecendo aqui porque eu estou usando um simulador do aplicativo. Ele não está aparecendo o meu nome de usuário, mas ele aparece aqui. Tá, o nome da pessoa que está realizando a investigação. Data da conclusão da análise foi hoje mesmo, dia 23. Coordenador da análise, aparece aqui os trabalhadores. Então, a pessoa responsável por coordenar e ajudar nessa análise, né, por entrevistar os candidatos. Então, vou colocar que foi aqui o José Luciano, coordenador da análise. Se você quisesse, também tem a opção de colocar trabalhadores de outras unidades, tá? Se por acaso essas pessoas também sejam envolvidas. Aí aqui tem envolvidos na ocorrência e embaixo equipe participante da análise. Então, envolvidos na ocorrência, eu vou colocar que foi o Edmilson e o Cristiano. E aqui embaixo, equipe participante da análise, vou colocar que foi o Lucas e o Francisco. Então, só para explicar para vocês, envolvidos na ocorrência seriam as vítimas que foram entrevistadas, tá? Então, elas foram entrevistadas. Já aqui embaixo, a equipe participante da análise foi as pessoas que ajudaram a coletar esses dados, foram pessoas que ajudaram a colocar o checklist, a responder as perguntas, a descobrir motivos, tá? E você pode coletar a assinatura dessas pessoas. Então, o Lucas e o Francisco, eles poderiam assinar para emitir o relatório dessa investigação. Beleza? Então, feito isso, posso estar salvando aqui novamente e está feito a nossa investigação de acidente da Tatiane Gonçalves. Tá, pessoal? Desculpa, eu acabei esquecendo de um detalhe bem importante. Deixa eu voltar aqui para a análise. Vou clicar aqui na análise da causa raiz novamente. Lembra que tinha aquela metodologia dos 5 porquês? Além de você digitar os 5 porquês, você pode também criar uma ação corretiva para corrigir esse problema. Tá? Então, no caso aqui, nesse caso que eu mostrei como exemplo, poderia não colocar um líder substituto que não tenha experiência na área, né? Poderia ser alguém da equipe mais experiente, que já esteja há anos. Isso seria uma ação corretiva, né? Um plano de ação para solucionar esse problema. Então, você pode sempre estar criando ações corretivas para sair no seu relatório. Então, vou voltar aqui para a tela inicial. Era só isso que eu tinha esquecido de mostrar para vocês.
Feito isso, pessoal, você pode clicar aqui em cima nesse botão de nuvem para exportar. Então, se já não tiver exportado automaticamente, pode ver que o meu está em sinal vermelho, indicando que não foi exportado. Então, posso estar clicando na opção aqui para exportar o meu relatório e pronto, foi feito a nossa investigação de acidente. Pessoal, para emitir o relatório é somente pelo computador, tá? Então, não tem como você emitir o relatório em PDF pelo celular, pelo aplicativo. Aqui você só consegue fazer a investigação. Para emitir o relatório é somente no sistema web mesmo. Beleza, pessoal? Então é assim que você realiza essa análise de acidente. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco ou comentar aí abaixo no vídeo. Se inscreva no nosso canal para mais vídeos tutoriais como esse e até a próxima.